Já estamos com o presidente da ASIM, que é a Associação Comercial Industrial aqui de Maringá, o Michel Felipe Soares, está com a gente aqui. Ele é o presidente da ASIM. Nós vamos falar sobre retomada do comércio também, sobre Maringá Liquida. Muito bom dia, presidente. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje no Pan News. Temos aí boas notícias, né? Correndo agora o Maringá Liquida, já acontecendo na nossa cidade. É um movimento importante que traz aí o comércio a uma ativação bastante grande. Tivemos um bom Dia dos Pais para o comércio da nossa cidade, né? Foi um número bastante impactante. E o Maringá Liquida vem fazer esse novo giro para o comércio no mês de agosto para ajudar a fazer o giro dos estoques dos lojistas e ter grandes oportunidades de compra para a população maringaense de toda a região. Presidente, o senhor começou falando do Maringá Liquida. Além do Maringá Liquida, a gente está vislumbrando aí uma retomada agora, a abertura por conta da vacinação. Me parece que tudo está funcionando muito bem, né, no Brasil todo. O estado de São Paulo já liberou para todo mundo lá as portas. A expectativa é de que venha um decreto amanhã aqui em Maringá, um decreto municipal, dando uma flexibilizada maior. Qual foi o preparativo que a ASIM fez para esse momento de retomada? E depois de praticamente, eu vou usar 2 anos, é 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio, para retomar agora, depois dessa situação, né, com esse período bastante turbulento, decretos que restringiram muito o comércio, as pessoas ficaram nessa situação também de não investir mais. Quais as ações foram providenciadas aí pela ASIM para essa retomada, já que a gente está vislumbrando isso aí, em pouco tempo, acho que no máximo 2 meses, a gente também já vai estar com tudo normalizado por aqui em Maringá. Foram 2 anos quase de bastante desafios, né? Vamos botar aí 1 ano e meio, que foi ali em março do ano passado, que iniciou a questão da pandemia. Os empresários tiveram que adaptar suas empresas, né, também ao comércio digital. A gente fala aquele digital, né, que é o físico com o digital, né, o híbrido. Dentro desse contexto, a ASIM procurou fazer vários treinamentos, estimular os empresários a terem suas lojas online. Inclusive, a Maringá Liquida do ano passado já teve a versão digital, liberando lojas virtuais para os lojistas começarem a ter o seu desempenho do seu comércio online. Então, foi começar esse treinamento, essa capacitação dos lojistas para a área online foi extremamente importante. Fizemos algumas campanhas de incentivo ao comércio local, porque o e-commerce ele é importante desde que você compre na nossa cidade. Se você comprar de fora da nossa cidade, acaba que geração de renda, empregos, fica tudo para fora do nosso município. E nós temos que reter esse faturamento na nossa cidade, que vai ter o círculo virtuoso do crescimento. Dentro desse contexto, então, assim, ela trabalhou bastante nesse movimento de retomada. Fizemos várias ações junto ao poder público, seja de doações de equipamentos da área de saúde, para a gente sair mais rápido desse problema da pandemia, seja de conversar com as autoridades para medidas de flexibilização, que são extremamente importantes para a retomada econômica. E a nossa grande expectativa é que, com a vacinação avançando, como tem avançado, já temos bons números já na taxa de ocupação hospitalar caindo bastante, está bem controlado o número de novos casos na nossa cidade, a gente consiga continuar esse processo de flexibilização, ampliando cada vez mais, e com a flexibilização alguns setores serão beneficiados diretamente, como setores de bares e restaurantes, com a abertura agora das calçadas, começa a ter um público maior, começa a ter maior capacidade de atendimento. A área ao ar livre, ela por si só se torna uma área mais segura que um ambiente fechado. Isso vai ser importante para o aumento do faturamento desses segmentos, para a geração de emprego e renda. O setor de serviços também será fortemente impactado de uma maneira positiva na hora que nós ligarmos ao turismo. Em breve nós também devemos ter uma abertura do segmento de eventos com uma maior intensidade, o que deve gerar também um maior número de empregos. E nós acreditamos que vai ser nessa área de serviços que os empregos agora vão começar a surgir de uma maneira mais exponencial, já que o comércio e a indústria já tiveram um processo de retomada praticamente regularizado, e agora o setor de serviços que deve ser o que faltava para complementar e que deve dar mais esse impulso adicional para o crescimento aí econômico. Edivaldo Magro. Bom dia, Michel. Bom, deixa eu fazer um reconhecimento aqui ao Michel, que na fase mais aguda, né, dessa pandemia, lá no meio do ano passado, havia uma tensão entre os gestores, né, tanto o gestor empresarial quanto o gestor público. Uma natural tensão em função da defesa, né, natural corporativa que o Michel fazia, defesa que a administração precisava fazer das restrições. E o Michel, nas reuniões mais tensas, ele sempre impôs um tom muito conciliador. E foi graças ao senhor naquele momento em que as coisas começaram a caminhar, né, ambos, tanto o gestor público quanto a área corporativa, representada aqui pelo senhor. Encontraram um meio termo, uma convivência que veio tocando o barco desde então e estamos chegando nesse momento de normalidade. Aliás, minha pergunta então vai nessa direção aí, viu, Michel? Onde erramos, onde acertamos nessa convivência e tudo isso? Já dá para fazer uma retrospectiva, Michel? Tinha que ser como foi feito?
poderíamos ter feito diferente de alguma forma dos dois lados? Eu acho que quando a gente olha o passado, é fácil a gente perceber, ali a gente errou, ali a gente acertou, poderia ter feito de uma maneira ou de outra, ou questionar alguém, você foi um pouco precipitado em alguma ação, mas é um momento que a gente tem que entender os lados, como você falou, a ponderação ela tem que ser o norte que deveria ser naquele momento, acredito que a gente tenha conseguido êxito nisso, né? Buscar mediação, muito equilíbrio na tomada de decisão, porque a crítica ela se torna muito fácil quando já se passa daquele momento, né? Se você estivesse naquela situação, qual que seria a sua posição? Então, é uma pergunta que a gente tem sim que se fazer para poder não errar ou não ser excessivamente crítico com terceiros. Então, eu acho que pode ter tido alguma situação que a gente não concordasse, certamente existiu. Mas também a gente tem que compreender que ninguém tinha uma bola de cristal naquele momento para saber esse era o melhor momento de fechar ou não. E aí cabia a nós, né, fazer a ponderação pelo outro lado e também a pessoa que estava do outro lado, ou o gestor que estava do outro lado, ter o seu posicionamento. Então acaba que esse é um momento que a gente diz assim, não dá para ser crítico, a gente tem que realmente trabalhar para a retomada econômica que nós estamos agora conseguindo voltar a ter. Tentar avançar quanto mais aí nas vacinas da nossa cidade, não só na nossa cidade, mas toda a nossa região, e ter o foco, porque a vacina a gente já viu que nós temos a primeira e segunda dose, já estão falando de uma terceira dose, tem que ter um planejamento de uma continuidade desse processo de vacinação. Nós fizemos lá na CIM tivemos uma live com o diretor geral do Instituto Butantan, presidente do conselho do Instituto Butantan, o Rui, inclusive ele é maringaense, e ele falou, provavelmente as vacinas você vai ter que ter dose de reforço anual como existe para a vacina da gripe. Então, nós já temos que começar a vislumbrar esse cenário, haja vista que nós temos profissionais de saúde idosos que já foram vacinados aí já há mais de 6, 7 meses. E são exatamente os grupos que, teoricamente, são mais vulneráveis, né? A área de saúde que está ali exposta ao risco, os idosos que são mais vulneráveis pela propriedade. Então, tem que já começar a se pensar já numa dose de reforço, eu não digo nem terceira dose, tem que ser dose de reforço, que talvez tenha que ser uma periodicidade, como existe a da gripe, e temos que ter aí essa estratégia de longo prazo. Então, voltando, eu não teria um ponto que eu diria, ali errou, foi precipitado ou não foi precipitado, eu digo que eram circunstâncias novas, que ninguém sabia qual era o dia de amanhã, e aí as pessoas tomavam a decisão acreditando que aquela fosse a melhor naquele momento. Ângelo Rigon. Maringá está vendo várias empresas serem vendidas para grupos de fora, fundos de investimento, principalmente na área de hospitais. E, normalmente, esse pessoal já tem gente trabalhando em São Paulo, em outros grandes centros, né? E o senhor teme que isso acabe afetando, de alguma forma, mínimo que seja, a riqueza, a produção de riqueza em Maringá? Quando acontece da saída, né, da detenção dos grupos econômicos, né, pegando grandes empresas na nossa cidade, obviamente existe uma perda, que você acaba não tendo um contato direto com quem está na direção daquele grupo, a participação comunitária às vezes pode diminuir, mas também existe alguns meios da gente fazer um equilíbrio disso, quando a gente consegue estabelecer um contato com a função executiva dessas pessoas. Então, conseguem ter esse equilíbrio da reciprocidade, de comunicação, e também demonstra que a nossa cidade tem grandes empresas que estão se chamando a atenção para o cenário nacional. Acaba gerando também uma vinda de recursos novos para o nosso município, haja vista que vem esse desembolso financeiro, muitos deles são de fundos de investimento. Quando tem fundos de investimento não é de um único dono aquela empresa, realmente é uma empresa às vezes até de bolsa de valores ou assim por diante, então é uma empresa de mercado, e o que nós temos que ter é a capacidade de inovação. Eu digo isso, a capacidade de inovação de surgir novas empresas, que elas possam se destacar novamente como grandes players. Felizmente, esses grupos que foram vendidos são grupos de mão de obra intensiva, que não tem como tirar daqui de dentro, né, levar a empresa, ou é uma tecnologia específica que você pega e vai levar toda a indústria para outro lugar. Um hospital ele vai ter que ficar na cidade, gerando emprego na nossa cidade. A única questão é que os lucros vão ser remetidos para fora, em vez de girar a nossa economia, que aí estaria a nossa grande perda. Mas teve um investimento grande inicial, e esse capital acabou ficando no município, para empresários da região, e que podem estar investindo em novas alternativas na nossa cidade. Então, existe a perda por um lado, mas existe um grande ganho também por outro. Então, acho que o nosso grande desafio é inovar para poder termos novas empresas cada vez mais se destacando, crescendo, gerando emprego, renda, e que possam estar captando cada vez mais recursos. Eu vou lá para Curitiba agora, vou dar a oportunidade. Sua vez, Fernando Tupan. Aqui em Curitiba nós tivemos vários problemas com essa pandemia. Por acaso foram semelhantes? Por exemplo, hoje você entra assim num shopping e vê muitas lojas com poucas
ofertas dentro, ao contrário do que acontecia antes da pandemia. Isso está acontecendo. E como escapar disso nos próximos meses? Seria em relação às lojas, as promoções, ali a pergunta dele, que seria nesse ponto? Não, seria como num todo, assim, eu tive ontem no shopping, assim, e realmente, assim, saí até decepcionado, assim, que faltavam produtos, coisas que não acontecia antes, assim, então houve uma diminuição na aquisição e compras de roupas, sapatos, essas coisas, e também eu vi muitas lojas já fazendo uma promoção que seria até fora de época aqui em Curitiba. Nós temos hoje um mercado aquecido. E somado a esse mercado aquecido, nós temos uma falta de produtos, não a nível só nacional, mas a nível mundial, nos diversos segmentos hoje que estão sendo impactados pelas quebras das cadeias produtivas no ano 2020 e também os cenários pessimistas que foram feitos no ano 2020 em relação ao ano 2021. Com isso, diversos segmentos têm falta de produtos. Daí é uma realidade que tem sido vivenciada, né? Foi muito clara na construção civil, na indústria de chips, né? Para a área de eletrônicos, toda sendo impactada. Isso tem gerado inflação não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós tivemos a alta das commodities exatamente para esse excesso de demanda que foi criada repentinamente. Então, diversos segmentos começam a ter um ou outro falta de produtos. A regularização disso tem de ser só no ano de 2022. Nós vemos também forte impacto dos fretes internacionais, porque quando a gente fala em vestuário, a gente pensa em mais frete internacional, calçado, importa, impacta, porque nós temos muito produto ou matéria-prima que vem de outros países, né? A exemplo da China, onde os containers para frete internacional subiram exponencialmente os preços, e isso aí encarece demais quando você consegue o container para fazer a sua importação. Então isso vai impactar e vai continuar impactando até o final do ano a toda a cadeia produtiva nacional. Isso aí vai impactar nas lojas, quando você vê, às vezes, uma outra falta de mercadoria. Em relação às promoções, elas agora, por exemplo, em Maringá, nós vamos estar vivenciando a promoção, que é o Maringá Liquida, e aí nós vamos ter descontos para o nosso público em geral, são extremamente atrativos. Então, a gente consegue ter essa saída agora, que é a grande oportunidade de compra para o nosso consumidor. Mas quando você tiver uma falta de produto mais recorrente, aí você acaba vendo menos promoções, que é natural, porque você não tem produto para vender, como é que você vai entrar em promoção? Mas nós temos agora um momento propício em Maringá e a oportunidade de compra para o consumidor maringaense. Luiz Neto. Presidente Michel, primeiro gostaria de agradecer a sua participação aqui no Pan News e dizer, antes de tudo, que separei um dinheirinho para ir na Maringá Liquida hoje. A expectativa é de promoções, né, de redução de preços. Mas daquele 1,5 milhão, não? E novas oportunidades. Não sei nem do que você está falando, Aguinaldo. Mas, presidente, a gente sabe que o comércio sofreu um pouco com toda essa pandemia, principalmente o setor de eventos, entre outros setores. E eu gostaria de dizer o seguinte, há um plano de retomada por parte da ASIM, a gente sabe também, você falou sobre o comércio, que há uma expectativa na finalização das obras do aeroporto para incentivar aí, vai ser o maior aeroporto de cargas do Paraná, né? Para incentivar aí a vinda de novos produtos. Há uma expectativa para tudo isso? A ASIM já planeja essa retomada, essa ampliação econômica da cidade de Maringá? Nós temos essa visão de longo prazo, ela é criada na nossa rotina diária, né? Então nós temos alguns investimentos importantes em Maringá, como você mencionou, o aeroporto, né? A questão do nosso hub logístico. Nós temos sempre a pretensão, junto com toda a sociedade, o poder público, nós temos realmente consolidado um hub logístico internacional, onde nós possamos aí ter nosso aeroporto indústria e assim por diante. Nós temos também um investimento grande do governo do estado ocorrendo agora, que vai ser a duplicação de Maringá e Guaraçu. Foi um anteprojeto que foi doado pela sociedade civil, né? Assim foi o meio de socorrer, mas ela foi doada pela sociedade, para o governo do estado. Serão mais de 180 milhões de investimento, uma rodovia extremamente importante, onde infelizmente ocorrem frequentemente acidentes fatais. Ela é importante para o deslocamento das pessoas da nossa região. Muitas pessoas trabalham ou moram nas cidades circunvizinhas, estudam aqui em Maringá e têm que fazer esse trajeto diariamente e se colocam em risco. E também na questão da logística, que vai facilitar com essa duplicação também para toda essa região.
Então, nós temos aí projetos importantes que estão ocorrendo no nosso município e nós temos também, por parte da nessa retomada econômica, o cuidado de estar preparando os nossos empresários. Então, nós temos 2 pontos que nós estamos lançando um produto que já está em projeto piloto rodando, que é o Assim Empregar, que vai buscar conciliar a demanda de necessidade de emprego que as pessoas têm. Então, a pessoa que estiver desempregada vai poder colocar online o seu banco de currículos e os empregadores vão poder contratar também através da Assim, vai fazer o encontro desses 2 pontas, o match, né? Então, quem precisa de emprego, quem quer contratar, verificar o perfil de cada um e disponibilizar para o mercado. Vai ser uma forma de a gente acelerar o processo de recrutamento e seleção, de empregabilidade dessas pessoas. E vamos estar fazendo uma trilha de conhecimento nesse processo, ou seja, vamos estar botando para as pessoas que querem esse emprego ter condições também de fazerem cursos de capacitação nesse processo. Esse é um dos projetos que já estão em projeto piloto, já está rodando alguns, a gente chama de MVP internamente, né, o mínimo produto viável, já fizemos algumas contratações, alguns testes e deve ser disponibilizado ao grande público muito em breve. Um outro projeto que deve ser lançado no início do ano que vem, que é o que a gente chama de MAG, que é o modelo assim, de gestão. Nós estamos parcerizando nessa ação com o Sebrae, está sendo construído aí a 4 mãos, onde nós faremos um processo de consultoria, vai ser a primeira etapa de diagnóstico, depois consultoria e certificação para micro e pequenas empresas, focando ali nas questões da ODS, né, Organização do Desenvolvimento Sustentável, na questão de certificação ISO 9001, pegando vários quesitos das micro e pequenos empresários, vão se lembrar do MEG, aquele modelo de excelência e gestão da Fundação Nacional da Qualidade. A gente vai também se inspirar em alguns quesitos deles para a gente criar esse modelo assim, de gestão junto com o Sebrae, uma forma de estar capacitando, preparando realmente os empresários, trazendo uma longevidade para as empresas e a capacidade delas crescerem e gerarem emprego e renda. Quem, Rafael? Bom dia, Michel. A Assim está participando da discussão aí do projeto do Maringá Encantada e se sim, né, qual que é também a sua opinião e a opinião da Assim quanto à realização desse evento aí do Maringá Encantado? Nós consideramos importante o evento de atração de pessoas para o nosso município. O Maringá Encantado ele acaba vindo nessa linha, porque você atrai as pessoas da região para visitarem Maringá. Isso aí acaba gerando um fluxo no comércio bastante interessante, um fluxo na área de serviços também, na área gastronômica bastante interessante. Quando você acaba sendo um polo regional de atratividade regional, turística, isso aí reverte diretamente para a cidade, seja em emprego, seja em renda, seja em impostos. Nós vemos alguns exemplos que são muito bem sucedidos, são muito maiores, né, do que de Maringá, não temos como comparar, mas é extremamente bem sucedido, que é o case de Gramado. Eles têm uma capacidade de atração turística gigantesca por causa do Natal deles. A iluminação da cidade à noite é um fator que leva as pessoas a irem às ruas, as pessoas realmente entrarem num clima de final de ano bastante importante. Então a gente diz assim, pelo menos a iluminação é importante para que haja esse clima de Natal na nossa cidade, que haja aí atratividade para o comércio. Isso aí é bastante importante para a circulação das pessoas também. Agnaldo Vieira. Presidente, nós tivemos a divulgação do melhor quadrimestre na economia este ano e dentro de uma pandemia. Justamente nesse período de adversidade que o empresário, que o comerciante tenta buscar alguma coisa para sair disso, até uma estatística diferenciada, né? De retrocesso da economia, a gente ter tido o melhor quadrimestre inicial neste ano. Bom dia, Agnaldo. O que nós temos é o fechamento desse ano, a previsão do FMI, o Brasil vai crescer em torno de 5,3% nesse ano. Superando diversas economias do mundo, como a Alemanha e Itália. Somente Estados Unidos, China tem a previsão de crescimento, assim, mais alguns outros poucos países acima da previsão nacional. Isso demonstra claramente que o nosso país teve uma rápida capacidade de recuperação. Isso aí também está diretamente ligado à falta de alguns produtos que a gente começa a perceber, porque ninguém tinha uma expectativa tão boa de crescimento. O que nós agora temos a grande preocupação é como é que vai ser o ano 2022. Tinha-se uma boa perspectiva para 2022, esse cenário hoje se torna um pouquinho mais nebuloso frente às incertezas políticas que nós temos vivenciado, que esse cenário político vai acabar influenciando nas expectativas econômicas, porque o empresário ele vive de expectativa, não só o empresário, mas toda a população. Se você tem uma insegurança, você não consome. Se você tem uma insegurança, você não investe. E aí você acaba virando uma chave difícil de ser quebrada. Então, acho que o grande momento agora nós temos realmente uma retomada muito forte, o setor de serviços vai puxar.
deve gerar isso aí, um fluxo grande nas empresas, mas também o empresário ele não gosta de perder oportunidade. Se ele vê que tem oportunidade de crescer, que o mercado está correspondendo, ele vai investir. Então, eu acho que o grande momento agora é cada dia mais se preparar para a inovação, se preparar para o mundo digital, seja na área do comerciante, tem que trabalhar com os dois modelos, né? A loja física é extremamente importante, continuará sendo, mas ter o reforço do digital como complemento das suas vendas será um movimento importante. Nesse sentido, a gente tem estimulado muito os nossos empresários locais. Nós temos também estimulado os nossos empresários a inovarem. Para isso, a gente tem o Inovos, inclusive dentro da Assim, que é um ambiente de ideação, né? Lá a gente trabalha muito a metodologia do Design Thinking e Design Sprint. E o que é ideação? É o empresário que tem uma ideia de um novo serviço, de um novo produto, de um novo processo dentro da sua empresa ou de uma nova empresa que ele queira abrir. E lá a gente faz os bates, né, de ideação. Selecionamos algumas empresas nesses encontros e aí a gente aí faz a consultoria deles para eles criarem o seu MVP, que é o seu mínimo produto viável, e dali alguns vão gerar realmente uma nova empresa, um novo negócio, ou um novo serviço, um novo produto. Então, é muito importante esse processo de inovação hoje em dia, porque é isso que vai nos permitir nos mantermos competitivos, criando e gerando renda. Nós temos hoje em Maringá um setor de TI extremamente forte, extremamente aquecido. Nós temos aí um déficit aproximado de quase 1.000 pessoas nesse segmento, não consegue se contratar. As empresas hoje têm um grande problema das empresas de TI, falta de mão de obra. E nós temos, por outro lado, entidades como o Senac oferecendo curso na área de TI e às vezes não estão sendo complementadas todas as vagas. Então a gente tem que realmente conseguir fazer esse encontro, né? Divulgar, fazer essas informações fluírem de um lado para o outro. Acho que esse é um dos nossos desafios como sociedade, inclusive, porque a gente vai conseguir empregar as pessoas que estão desempregadas com uma mão de obra mais qualificada, ganhando mais renda, melhores ganhos, e as empresas atendendo suas necessidades, gerando crescimento. Então, acho que temos um bom momento econômico, tende a ser um bom momento econômico até o final do ano, pelo menos. Por mais que falem na variante Delta, a gente sabe que se a população estiver vacinada, pode até contrair, mas o risco de agravar o quadro se torna bem diminuto. Tem que se continuar tomando as medidas preventivas de cuidado, né? Usa máscara, né? O álcool em gel. Essas medidas de cuidado são importantes para realmente a gente não ter nenhum tropeço no meio do nosso caminho aí de retomada econômica. Ângelo, você tinha mais uma última questãozinha? Se der pra, rapidinho, que o Luiz Neto falou do aeroporto, e há 10 anos, um pouco mais, houve a mesma coisa. Fizeram um aeroporto, vai ter um voo semanal de Miami, e de lá para cá só aconteceu, Porto Seco parou, Teca parou, né? O senhor tem expectativa que essa área se retome só com a reforma do aeroporto? Não, precisarão de medidas complementares a isso. Não é só uma reforma, não é só uma pista que tem a capacidade de atração de investimentos, de atração da capacidade de uso mais forte do nosso aeroporto. Nós temos, como assim, inclusive, alguns projetos que já foram apresentados à Secretaria Estadual da Fazenda, para nós termos no Paraná o ICMS mais competitivo para importadores. Nós temos hoje grandes importadores que importam através do Porto de Itajaí, gerando perdas para o nosso estado. E são empresas locais, mas desembarcam em Itajaí e depois vêm de frete rodoviário para o Paraná. Então, nós temos alguns desafios aí lá à frente para a gente poder ter sucesso nessa empreitada. Não é somente uma pista que vai nos trazer lá. Ela é um importante instrumento para isso, para nos permitir ter grandes aviões pousando, aviões de carga pousando, que sem isso nós não conseguiríamos ter esse modal. Mas é um complemento de ações para poder a gente ter êxito nessa empreitada. Okay. Tá certo, estamos aqui numa conversa com o presidente da ASIM, Associação Comercial e Industrial de Maringá, Michel Felipe Soares. Presidente, muito obrigado pela presença do senhor aqui na Jovem Pan, nessa manhã de quinta-feira. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, apresentando um pouquinho do que a ASIM tem realizado, um pouco dos nossos desafios como membro da Sociedade Civil Organizada de Maringá. E coloco à disposição, sem precisarem, nós estamos aqui para contribuir com o debate. Obrigado. Tá certo.